Olá, meus irmãos, minhas irmãs, como é que estamos? Tudo bem? Acredito que esteja, independentemente desse frio que está fazendo, mas pela graça de Deus nós haveremos de superar também isso. E eu estou aqui para novamente falar um pouco mais sobre a nossa lição da Escola Sabatina, lição de número 2, que tem o seguinte título: Inquietos e rebeldes. E você há de se questionar, mas que título é esse? Inquietos e rebeldes. Tenha paciência, assista até o fim, que você vai saber qual é a razão desse título. Eu quero ler para você o verso áureo da nossa lição, que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Eu até diria aos irmãos que seria muito bom se você tivesse um tempinho para ler 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 11. Eu vou ler aqui apenas o 11. Eu vou ler depois, eu vou fazer um comentáriozinho e volto a lê-lo de novo, para vocês entenderem por que o verso 11 diz o que eu vou ler agora. Diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Depois eu vou lê-lo mais uma vez para vocês entenderem. Do que está falando aqui? Fala da peregrinação dos israelitas no Egito por 40 anos, quando de lá eles saíram em direção a Canaã. O que aconteceu? Eles recém tinham ganhado ali a liberdade, estavam chegando, Eles recém tinham, vamos dizer, ganhado a liberdade, já desobedeceram a Deus, caindo na idolatria, na imoralidade, na rebeldia, deixando de receber a graça do Senhor. Veja bem, eu encerro essa frase, o comentário: deixando de receber a graça do Senhor. Então, pela desobediência, pela imoralidade, a idolatria, a rebeldia, Não fazia muito tempo, não fazia ainda 2 anos que eles tinham saído do Egito, e nesses 2 anos já serviu para eles caírem em desobediência, deixando de receber a graça do Senhor. Por isso, o Criador desta lição talvez tenha escolhido esse versículo do capítulo 10 de 1 Coríntios, que diz: estas coisas, ou seja, deixar de receber a graça do Senhor. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos é chegado, Então, Paulo declarou em Coríntios isso, valendo assim para a nossa geração, porque na época muitos dos israelitas perderam chance de salvação, perderam muitas graças de Deus, favores de Deus, por terem caído nessa tal idolatria, na imoralidade e na rebeldia. Então, está feito o comentário, está feita a introdução da lição. Eu quero me apoiar um pouquinho agora na história. Não é na história, mas num comentário que a lição nos trouxe, dizendo que ao longo dos séculos houve relatos de comportamentos estranhos de cães e outros animais domésticos, antes de qualquer terremoto ou barulho mais forte. Você pode ver que
época, por exemplo, final de ano, e essas épocas aí mais importantes, quando soltam foguetes, essas coisas, naquelas 2, 3 horas ali que antecede aquele foguetório, você pode ver que os cães, quem tem cachorro sabe disso, eles ficam verdadeiramente inquietos, né? Porque eles preveem, por exemplo, o que o homem muitas vezes não prevê, né? Então tem animais que têm esse dom, vamos dizer assim, né? E houve um terremoto e um Ashton, né, nos Estados Unidos, em 23 de agosto de 2011, que os animais lá também previram esse terremoto que aconteceria, né, que haveria de acontecer. Então eles começaram a se manifestar 15 minutos antes. Então são, vamos dizer assim, comportamentos, né, estranhos que o homem não tem e que o animal doméstico tem e possui. É um comentáriozinho rápido, né? É uma coisa meio que estranha, né? Diz que o elefante, por exemplo, tem um faro muito bom e uma percepção muito boa também nesse aspecto. Agora, nessa semana, nós vamos estudar ao longo dela, começando hoje com a primeira lição que leva esse título, Inquietos e Rebeldes, nós queremos falar durante a semana de inquietação, né? Mas não vamos dizer assim, por desastres naturais, como terremoto e coisa que o valha, né? Mas pela pecaminosidade do ser humano, né? Que não se apoiaram no que Cristo oferece. Quando você se sente um pecador, você está deixando de receber a graça de Deus. E mais ainda, irmão, você sente que você fica com um comportamento desastroso, espiritualmente falando. Você realmente fica inquieto. É ou não é verdade? Então, no decorrer dessa semana, nós vamos estudar sobre essa inquietude, esse comportamento, né? Essa rebeldia. Nós vamos, no decorrer da semana, como eu já disse, estudar sobre isso. Amém? Daqui a pouquinho eu volto com mais uma novidade para vocês. Irmãos, vamos então com mais um título. Agora, Inquietos em um deserto. Um ano e meio depois de terem saído aquele povo, os israelitas do Egito, um ano e alguma coisa caminhando, agora eles estão no Sinai, pronto para entrar na cidade de Canaã. E nesse percurso, eles já murmuravam, né? Por quê? Porque os homens realmente são de uma má cerviz, né? Os homens são de má cerviz, né? Então, por isso reclamamos de tudo. Eles reclamavam e nós também, às vezes, reclamamos por qualquer coisa. Isso aí é uma característica do ser humano. Mas do que agora eles reclamavam nessa viagem? Imagine, irmãos, estavam reclamando agora da comida que lhes era oferecida. Qual é a comida que era oferecida para eles? Vocês lembram que nós estudamos um tempinho atrás aí? O maná que Deus mandava, né? Mandava diariamente, na sexta-feira dava uma porção dobrada, etc e tal, para comer também no sábado, porque no sábado ele não daria, né? Porque ele dava na sexta uma porção dobrada justamente para te comer na sexta e no sábado, porque eles estavam com saudade da comida do Egito. O que eles comiam lá no Egito, né? Comiam carne? Comiam pepinos?
comiam, melões comiam, alhos silvestres também comiam, cebolas e alhos do Egito também comiam. Então, eles reclamavam disso, porque eles tinham toda essa fartura para comer, então eles não estavam gostando de comer apenas agora o maná que vinha do céu, né? Então, o que Deus fez? Deus deu a eles codornizes, não é isso? Começou a mandar codornizes para saciar a fome daquele povo. Como pode, né, meu irmão? A gente traça um paralelo assim que às vezes a gente está comendo uma boa comida, lendo um bom texto na Bíblia, e pouca demora vem alguma coisa que nos atinge espiritualmente, né? Nós já caímos naquela cilada do pecado, né? Nós já passamos a ficar inquietos e até murmurar contra Deus, né? É que nem aquela criança, nós somos que nem aquela criança que quer, deseja que a gente faça exatamente só aquilo que ela quer. O homem é assim também. Nós somos assim, inclusive diante de Deus. Deus nos dá tanta coisa, né? E a gente nem lembra que foi Deus que deu. Ora, como é que eu posso reclamar da comida, né? Se antes eu comia, vamos dizer, bife e hoje eu como guisado, por que eu vou deixar, por exemplo, de agradecer essa comida, sendo que eu sei que tudo vem de Deus? Mas os israelitas tinham esse problema, reclamavam e murmuravam até pela comida. E isso, inclusive, atingiu Moisés, né? Moisés, inclusive, foi afetado com isso. E olha o que ele disse lá no livro de Números, capítulo 11, versículo 11, diz assim: por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim uma carga, né, de todo este povo? Quer dizer, o Moisés tinha que administrar todos aqueles homens, Moisés, que deu a carne, que deu os pepinos, que deu os melões que a gente comia, agora a gente só tem maná para comer. Quer dizer, Moisés foi grandemente afetado, ele tinha que lidar com isso, né? Mas Deus providenciou, né? Deus não é indiferente às nossas inquietações. Ele nos ouve, ele nos atende, tudo que ele quer é que sejamos obedientes e não desobedientes, né? Ele quer que caiamos na graça, né? E não na inquietude, na reclamação, na murmuração, enfim, né? Então, nós temos um Deus que nos ama, um Deus que está preocupado com a tua viagem, meu irmão, e com a minha viagem. Ele quer que chegamos a Canaã celestial. Para isso, basta nós seguirmos os mandamentos e as suas instruções. Esse, inclusive, é o meu desejo para mim e para você e para mim. Fique com Deus e nos encontramos numa próxima oportunidade. Um abraço, Deus te abençoe. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridos amigos. Mais uma vez nós vamos estudar a lição da Escola Sabatina de número 2 essa semana, né? Vamos continuar estudando. Na verdade, é sobre a bondade do Senhor e como Deus age, né? Quando a pessoa faz alguma coisa desagradável a Ele. A nossa lição dessa semana chama-se Inquietos e Rebeldes, o título. Inquietos e rebeldes é contagioso? Segunda-feira. Não é um ponto de interrogação, né? Isso aqui é o subtítulo, mas eu fiz assim, que inquietos e rebeldes é contagioso, porque a inquietude e a rebeldia atingem outras pessoas. Vamos ver este dia aqui o exemplo de Miriam e Arão. O que foi que aconteceu
lá com Miriam e Arão. Aqui a nossa lição manda a gente ler 12, número 12, e versos de 1 a 3. Vou deixar a liçãozinha aqui perto de nós. Diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés. Imagina, falaram contra o servo do Senhor, né? Por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então agora vamos ver o que a nossa pergunta diz. Diz assim: por que Miriam e Arão estavam perturbados? Será que eles estavam perturbados só porque a esposa de Moisés era uma midianita, uma estrangeira? Acredito que não, né, queridos? Eu acredito que também houve aqui uma ponta de ciúmes, né? E quem começou aqui a história nos parece que foi Miriam, que Miriam deve ter chamado Arão para conversar. E essa conversa não foi muito legal, né? E o foco da reclamação era o dom profético. Era o dom profético. Mas Deus havia instruído Moisés, né? Ele designou 70 anciãos de Israel que ajudassem a levar o fardo de liderança. Arão e Miriam também tinham seus trabalhos. Arão era sacerdote. Ele não era um profeta era Moisés que era o cuidador, né? O responsável, com quem Deus falava. E além disso, Deus estava com eles todos os dias, numa nuvem de dia e à noite. Eles não podiam reclamar de nada, né mesmo? Deus não deixava faltar nada para eles. Mas se sentiram ameaçados pelo desdobramento da nova liderança e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Eles não tinham certeza que Deus tinha falado por meio deles? Que estranho, né? Essa contenda aqui que eles estavam tendo. Como Deus respondeu a essa reclamação? Porque o Senhor foi tão severo. Será que foi tão severo? Vamos ver. Vamos continuar lendo os nossos versos de Números, capítulo 12. Agora é de 14 a 13. Nos diz assim: logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão, a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Como eles não temeram, não é mesmo, queridos? Eles estavam falando do servo do Senhor. Moisés falava com Deus. Só não via face a face, mas via o vulto. E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. E a nuvem afastou-se de sobre a tenda. Eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, eu te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, rogo-te que a cures. E o verso é só até o verso 13. Queridos irmãos, aqui Deus agindo, né? Deus tem grande apreço para
aquelas pessoas que são chamadas por eles para a sua obra. Miriam foi retirada de dentro da congregação, de dentro do arraial, e ficou 7 dias fora, leprosa. Mas depois nós vamos ver o que vai acontecer, né? Como é que Deus vai agir. Então diz assim, aqui na nossa lição, Miriam foi mencionada antes de Arão. Então foi ela que fez isso, ela ficou leprosa e não Arão, né? Arão era sacerdote, tinha uma missão a cumprir todos os dias. Arão, esse castigo promoveu a necessária mudança de atitude. O apelo de Arão por Miriam confirma que ele também estava envolvido. Ele também se sentia culpado, porque ele disse: pecamos contra o Senhor e contra ti, Moisés. O apelo de Arão por Miriam confirma isso. Vemos Arão implorando por Miriam e Moisés intercedendo por ela. Deus deseja ver essa mesma atitude em seu povo. Ele ouviu e curou Miriam, mas somente depois que ela teve tempo de pensar na sua atitude, que não foi uma atitude muito boa. Embora seja fácil criticar a liderança da igreja, mas Deus não aceita isso. Se você tem alguma coisa contra um líder, vai lá e conversa com ele, porque o Senhor não gosta que fale dos seus servos. Que possamos aprender isso, irmãos. Deus castiga também. Deus ama, mas castiga. Ele precisou fazer isso para que não houvesse mais essa atitude entre eles. Ontem nós vimos que a inquietação e a rebelião é contagiosa, né? A Miriam contagiou o seu irmão Arão e foi desagradável. Hoje, queridos, vamos ver que a inquietação leva à rebelião. É verdade, né? A gente vê que em certos países a inquietude do povo leva à rebelião e a rebelião leva à morte. Às vezes a gente fica bem triste por essas coisas acontecerem, não é mesmo? A história começa com um parecer positivo. Os israelitas tinham alcançado as fronteiras de Canaã, estavam pertinho da sua terra de promessa. E agora Moisés escolheu 12 espias, né? Um de cada tribo, para ir lá e dar uma espiada na nova terra, para ver como era, como eles iam agir, como era este povo. Era uma coisa boa, extremamente boa, porque eles já estavam chegando ao final da sua caminhada no deserto. Agora que a nossa lição nos chama assim, lê o relatório dos espias, e os espias voltaram, e trouxeram um relatório, né? E com eles nós sabemos que eles trouxeram um grande cacho de uva que tinham 2 homens a carregar. Imagina como eram as frutas e as verduras, né? Então, a nossa lição manda a gente ler agora capítulo 13, de 27 a 33. Vamos ler aqui para a gente entender bem. 13, 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, e os filhos de Anak eram gigantes, grandes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com ele tinham subido e disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Puxa vida, tinha até que ter alguém negativo, né?
e diante dos filhos de Israel infamaram terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos os nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ficaram com medo, por quê, né? Se eles estavam com Deus, Deus ia lutar por eles, não precisava acontecer isto. Que triste, né, queridos irmãos? Então, em que ponto as expectativas dos israelitas foram frustradas? Ponto do medo? Tinham medo porque que o povo era muito forte e eram que nem gafanhotos? Então, assim, Deus, vamos ver o que... Eu não posso ver o que vocês responderam, né? Mas eu posso ler o que eu respondi. Mas o povo é poderoso, cidades grandes e fortificadas. Então Caleb fez calar o povo. Nós lemos o verso 38 e 33. Vamos lá e busquemos, né? Deus é com nós, porque vamos ter medo. Quando estamos inquietos, temos dificuldade de andar pela fé, irmãos. A inquietação, entretanto, não afeta somente nossas emoções. Afeta também o nosso descanso, o nosso sono, a nossa vida inteira. E eu digo mais, a nossa inquietação afeta também as pessoas que estão conosco, né? Então, a inquietação deles levou todo o povo a também ter medo. Olha que tristeza, né? Leia Números, agora nós vamos para 14. Leia número 14, de 1 a 10. O que aconteceu depois? Ai, queridos, que tristeza o que aconteceu, né? Agora eles querem eles se colocam contra Moisés e contra Arão e contra Deus, não é mesmo? 14, que nós lemos aqui, 14 de 1 a 10. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Então aqui nós vemos que eles também se colocaram contra Deus, né? Por que nos traz o Senhor? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentro que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Olha a fé, esse tinha fé, irmãos. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles seu amparo, e o Senhor é conosco, não o temais. Olha que maravilha. Ele disse: o Senhor é conosco, porque vocês vão ter medo. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda, e todos os filhos de Israel puderam ver. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? E a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. É verdade, né, irmãos? Até quando nós vamos ser incrédulos? Assim como o povo de Israel, que estava lá pertinho da terra de Canaã, aconteceu isso. Não creram nas promessas de Deus e quiseram se colocar
contra Arão e Moisés. Toda a congregação ficaram contra Moisés e desejaram ter morrido lá no Egito. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, né? Mas não resolveu. Aqui Ellen White diz o seguinte: os espias infiéis denunciavam em alta voz Caleb e Josué, e levantou-se o clamor para os apedrejar, quando subitamente as pedras caíram de suas mãos e um silêncio. Mas imagina só o que aconteceu, né? Se nós víssemos uma cena assim. Houve um silêncio que tomou conta de todos e tremeram de medo. Deus interveio para impedir seu desígnio assassino. A glória de sua presença, como uma luz brilhante, iluminou o tabernáculo. E todo o povo viu o sinal do Senhor. E ninguém ousava prosseguir com a resistência. Os espias que trouxeram o relatório negativo, foram para suas tendas se esconderem. E agora o que vai acontecer? O que vai levar essa rebelião? Sabe o que vai acontecer? Amanhã vocês vão continuar estudando essa história. Linda, né, irmã? Vamos confiar no nosso Senhor hoje, porque Jesus vai voltar. Ele prometeu, assim como estava bem pertinho de Canaã, nós também estamos bem pertinho da nova terra. Que Deus nos abençoe. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom e que privilégio nós temos de estudar a lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 2 desse trimestre e essa semana vamos estudar um tema chamado Inquietos e Rebeldes. E hoje, quarta-feira, nós temos um tema chamado Intercessor. Deus aqui nessa lição está nos chamando a atenção para um povo que era rebelde, um povo que era inquieto, que murmurava, e Deus tomou uma decisão. Deus se ofereceu para destruir os israelitas e fazer a partir de Moisés uma nova nação. Eu não sei se Deus estava provando Moisés, mas Moisés se saiu muito bem. Quando Deus colocou essa situação para ele no capítulo 14 de Números, ele rejeitou. Ele poderia dizer: Senhor, eu aceito, esse povo me incomoda, esse povo me estressa. Porém, Moisés, assim como Jesus orou, intercedeu pelos discípulos antes de subir ao céu no capítulo 17 de João, Moisés intercedeu pelo povo de Israel. Um povo que ele via o tempo todo reclamar, e olha que eles viram vários milagres que Deus fez no meio deles, desde a saída do Egito, lá no Egito, na saída do Egito, abrindo o Mar Vermelho. Mesmo assim, o povo não confiava em Deus. Deus, então, propõe isso a Moisés. Moisés suplica a Deus, intercede pelo povo, pedindo: Senhor, por favor. Na lição, aqui em Números 14, 19, diz assim: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. Moisés apelou para a grandeza da misericórdia de Deus. E como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. Sabe, Deus, ele se comoveu com o apelo de Moisés. Por isso, meus irmãos, que a oração intercessória ela é muito importante. Veja que Jesus também deu o exemplo, 1400 anos depois, Jesus também intercede pelos discípulos. E o convite que é feito a nós todos os dias é que nós também oramos uns pelos outros, oramos pela igreja, pela missão da igreja nesse mundo, oramos pela liderança dessa igreja, oramos pelos irmãos, os mais idosos, os mais jovens que enfrentam suas lutas. Deus ouve as orações intercessórias. Deus ouviu a oração e perdoou aquele povo. Porém, Deus não retirou as consequências, porque eles eram rebeldes, inquietos, murmuradores. Deus não permitiu que eles entrassem na Canaã, aqui na terra. Eles passaram aqueles 40 anos no deserto e morreram toda aquela geração, e uma nova geração é que entrou junto com Josué e Caleb, entraram e tomaram posse de Canaã.
aquele povo não estava pronto para assumir a função e o lugar que Deus queria que eles assumissem lá em Canaã. Portanto, Deus perdoou, Deus foi complacente, não destruiu o povo, mas não retirou as consequências do seu erro, do seu pecado. Que nós possamos aprender uma lição aqui, uma lição em que Deus sempre ouve as nossas orações. Deus, Ele não tem prazer em destruir o ímpio nem o pecador, mas Ele tem prazer em salvar-nos. E Ele, por amor e misericórdia a Moisés, que intercedeu pelo povo, Ele perdoou o povo. Porém, como Deus age pela graça e não pelo ódio, e não muito menos pelo castigo, Deus usou a graça e perdoou aquele povo. Deus não permitiu apenas que eles entrassem no lugar que Deus estava reservando para um povo preparado, para um povo que fosse representar Deus diante de todas as outras nações. Aqueles que estavam ali reclamando, murmurando, não estavam prontos. Eles não confiavam em Deus. Queridos, nós precisamos confiar em Deus nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos de alegria, de tristeza, nos momentos da dor, da perda, porque é assim que Deus testa o nosso caráter. É assim que nós somos provados aqui na terra. Que Deus nos abençoe, que nós possamos viver uma vida em comunhão com o nosso Deus, estarmos sempre aceitando seus propósitos, seus planos para a nossa vida. Que Deus nos dê essa sabedoria, que nos faça aceitar a sua vontade e não a nossa, querido Deus. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que nós entendamos que a oração intercessória é importantíssima na nossa vida. Que nós possamos orar uns pelos outros. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Quando meu irmão, minha irmã, estudando a lição desta semana, vamos para o dia de quinta-feira. Quinta-feira tem um título que é bem interessante, né? Fé versus presunção. Quando nós vamos para Números capítulo 13, no capítulo 13, verso 1 e 2, assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Quando Moisés manda o povo para lá, aqueles 12 espias, eles voltam, 10 dizem o seguinte: realmente a terra mana leite e mel, mas os homens de lá são muito gigantes, são muito fortes, e nós somos como gafanhotos, não tem como se nós tentarmos entrar em Canaã, eles vão nos matar. O que disse Josué e Caleb? Vamos tomar posse dessa terra, porque Deus nos prometeu tomar posse dessa terra, que Ele vai dar essa terra para nós. Isso, a atitude de Josué e de Caleb é baseada na fé. Se Deus disse que daria essa terra a eles, não importa o tamanho da dificuldade, o tamanho dos obstáculos, o tamanho das lutas que eles terão que ter, a terra será deles, porque o Senhor assim o disse. Eles se baseavam na promessa de Deus. E aqueles outros 10 espias, eles incitaram o povo a não ir. Muito pelo contrário, disseram: não, nós não poderemos entrar nessa terra, porque os homens são muito fortes. Então vejam, aqui conta no capítulo 14, a partir do versículo 39, que o povo, aqueles rebeldes, tentaram, depois de terem voltado, depois de terem recusado de entrar em Canaã, eles tomaram uma decisão de que eles iriam lutar contra os cananeus e amalequitas. Porém, no verso 43, Moisés diz assim: porque transgredis o mandado do Senhor, por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Até ali, Deus sempre esteve com o povo, mas Deus tinha dito que eles não subissem para lutar contra os cananeus e os amalequitas. E eles disseram: não, nós vamos igual, porque Deus sempre esteve conosco, vai estar. Isso é presunção. Quando Deus diz que não vai fazer, quando Deus não tem a promessa de Deus de não estar conosco, não é a vontade de Deus que nós fizemos aquela tarefa, e não era a vontade de Deus que eles lutassem, o que aconteceu? Lamentavelmente, muitas pessoas morreram,
foi muito dolorida a decisão errada que eles tomaram. Eles não se basearam na fé que nem Josué e Caleb. Josué e Caleb não estavam dizendo que eles iam tomar porque eles eram fortes, porque o povo de Israel era poderoso. Não, estavam baseados na promessa que Deus tinha feito a Moisés. Moisés, esta é a terra que eu hei de dar a vocês. Então vejam, a diferença clara, né? Fé é baseada na promessa de Deus. Nós esperamos novos céus e nova terra. Estamos nos preparando para que quando Jesus voltar conforme a sua promessa, ele virá nos buscar para morar eternamente. Isso é fé. Agora, nós não nos preparamos, sabemos que Jesus vai voltar, mas nós não nos preparamos porque achamos que no dia que Jesus vai chegar aqui na terra, ele vai nos levar igual porque ele é amor. Ele é amor, ele vai levar todos os seres humanos, ele não vai ter coragem de deixar os seres humanos aqui nessa terra deserta, tomada pela destruição. Não, isso é presunção, irmãos. Nós precisamos nos preparar porque essa é a vontade de Deus, que aqueles que irão para os céus, irão morar com Deus, têm que viver uma vida hoje preparada, uma vida que se comprometa com Cristo, seja Jesus para as pessoas. Então, se nós desviarmos o nosso pensamento desse sentimento e acharmos, porque Deus é amor, porque Deus ele já provou o seu amor, a sua bondade, deixando Jesus morrer na cruz por nós, que ele vai levar todo mundo para o céu, isso é presunção. Isso não é baseado na fé. A fé diz que nós devemos ser obedientes, a fé diz que nós devemos nos preparar, a fé diz que devemos buscar um coração ser semelhante ao de Cristo, a fé diz que nós precisamos viver uma vida semelhante à de Cristo, porque quando Jesus voltar, ele vai encontrar aqui os justos que viveram pela fé em Cristo para ser levados para o céu. Que nós possamos ter claro que fé e presunção são coisas completamente diferentes. A nossa esperança é baseada na fé em Cristo Jesus. Jesus vai voltar e nós estamos nos preparando para esse grande dia, esse grande encontro. E que nós não confundimos jamais fé e presunção. Presunção, ela nos desvia da atenção de Deus, ela nos leva a nos olharmos para nós mesmos, confiar em nós mesmos, em obras que nós fazemos. Portanto, que nós possamos nos preparar para ir ao céu, baseado na fé da promessa de Cristo Jesus que virá para nos buscar. Que Deus nos abençoe, que possamos entender bem a diferença entre fé e presunção. Que essa seja assim fique bem claro na nossa mente para que nós não confundamos as duas coisas. Que Deus nos abençoe, que essa lição venha realmente nos trazer muitas bênçãos e nós possamos nos preparar para sermos Jesus a todas as pessoas cada dia até a sua volta. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Oi, tudo bem? Estamos em um novo estudo. E esse novo estudo aborda a temática do descanso. E já nesse estudo de número 2, nós temos a abordagem referente à inquietação. E a lição nos trouxe o exemplo de um povo inquieto. Estavam no deserto, mas estavam inquietos. E a inquietude que invade o coração, que invade os sentimentos, que invadiu o coração daquele povo e que invade os nossos corações nos dias atuais, não tem uma diferença tão substancial assim. Se pararmos para avaliar a inquietude daquele povo que exigia de Moisés muitas coisas e culpava Moisés por outras tantas coisas, na realidade, não acusava de forma direta Moisés, mas demonstrava ingratidão diante de Deus. Ingratidão diante de um Deus que os retirou da escravidão, de um Deus que fez maravilhas para livrar eles das mãos do poder egípcio. Um Deus que colocou eles no deserto. Sim, deserto, um cenário ruim, um cenário com escassez de alimentos, com escassez de água, com escassez talvez até mesmo de proteção. Mas Deus
proveu todos esses elementos para aquele povo e mesmo assim aquele povo manifestou ingratidão. Até que ponto a nossa inquietação pode gerar ingratidão perante Deus? Esse é um ponto de reflexão. Esse é um ponto que merece ser abordado e examinado após observarmos o estudo que tivemos. É muito bom quando percebemos essa inquietação e quando observamos que cometemos algum tipo de imprudência diante de Deus, que fomos ingratos diante de Deus. Que maravilha é quando a gente reconhece esses equívocos cometidos e com sinceridade de coração colocamos diante do altar de Deus toda a nossa lamentação, todo o nosso senso de arrependimento. Os céus olham com grande apreciação, com grande capacidade de perdão, porque a capacidade de perdão de Deus é ilimitada. É claro, abusar do perdão de Deus é outra coisa, mas saber que Deus possui uma capacidade ampliada, infinitamente ampliada de perdão é sensacional. E como precisamos desse perdão que vem de Deus. Que a inquietude do dia a dia possa estar sendo minimizada em seu coração com base nas promessas de Deus, com base naquilo que Ele prometeu através da figura fantástica de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Na semana que vem estaremos aqui com mais um estudo. Que Deus esteja abençoando, protegendo você e sua família e lhes livrando da inquietação. Até lá. Tchau, tchau. Ó Senhor, lembra-me de viver o hoje e confiar que me darás sabedoria e recursos para o amanhã, quando o amanhã chegar. Obrigado por satisfazer minhas necessidades a cada dia de uma forma realmente miraculosa. Em nome de Jesus. Amém.